Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Primeira segunda-feira de abril. Vamos começar o abril estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de darmos início ao estudo de hoje, a nossa irmã Eliana vai fazer a leitura do preparo. Boa tarde. Tua fé. Livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas, capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhes possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis nos empreendimentos e necessidades de teu caminho. Não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem um concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje. A nossa irmã Sueli vai começar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Ela vai falar do item 1 ao item 5, o poder da fé. Um bom estudo para todos nós. Boa tarde para todos. Hoje vamos começar a estudar o capítulo 19, a fé transporta montanhas, e vamos refletir sobre os 5 primeiros itens desse capítulo 19, que vai falar de uma coisa importantíssima, que é o poder da fé. Então, começa o capítulo 19 com
palavras de São Mateus no Evangelho. E de São Mateus: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, esse é o recorte do Evangelho que, através das memórias de São Pedro, foi transcrito e depois de ser traduzido por milhares de línguas, chegou até nós. E trata, qual é o grande problema aí? Fé. Mas a capacidade de uma fé forte, bem conduzida, focada, com um objetivo claro. E Jesus, nós já sabemos, o tempo todo falava por parábolas, quer dizer, ele contava histórias e passava os seus conhecimentos para o povo da sua época. E por conta de contar histórias, a tradição foi oral. Naquela época, era muito complicado escrever, não havia papel como nós conhecemos hoje, eram pergaminhos, né? Poucos eram as pessoas alfabetizadas, pouquíssimas as que sabiam escrever. Então, os ensinamentos de Jesus foram passados adiante oralmente. Então, era preciso que fossem histórias muito bem contadas e bem impactantes para que ficassem na memória daquele povo humilde, ignorante, sem nenhuma instrução, mas que
tão impactados ficavam com aquelas histórias que ouviam de Jesus que fixavam na memória, até que os apóstolos de Jesus começaram o exercício de escrever aquilo que lembravam. Então, por isso, quando a gente lê os diferentes escritos dos apóstolos, há uma diferençazinha entre o que cada um conta. É a mesma história, mas contada em versão diferente. E, para piorar a situação, vejam só, que trabalho fantástico que é o estudo do Evangelho. 21 séculos, né, nos separam dos pronunciamentos de Jesus até chegarem até nós. E foram escritos em outros idiomas que foram sendo traduzidos. Então, foi escrito em siríaco, uma língua morta, depois passou para o grego antigo, que também já é passado, depois passou para o latim, que também não existe mais, depois passou para as diferentes línguas neolatinas, né? Passou para o espanhol, para o português, para o italiano, para o francês, e depois para as línguas galesas, que são as línguas que vão dar o inglês, depois o alemão. Então, imagine quando você traduz um texto para outra língua, às vezes a outra língua não tem uma palavrinha que diga exatamente aquilo que o texto traduzido informa. Então, há muitas diferenças nos evangelhos, se nós formos estudá-los, por exemplo, no grego antigo ou no latim. Vai haver diferença de significado de palavra, mas na essência, claro que é a mesma coisa. Por isso, muitas vezes nós lemos pedacinhos do Evangelho e temos uma dificuldade enorme de entender. É por conta da adaptação da língua antiga para as línguas modernas. Então, mais uma vez, estamos diante de alegorias, quer dizer, de historinhas, de metáforas, tão usadas por Jesus na pregação da doutrina do perdão e do amor incondicional. A expressão "a fé transporta montanha" exige de nós o entendimento da palavra fé e da palavra montanha. Então, são duas palavras que ganham significados diferentes. Mas o que é fé? O que é fé? Vem lá do latim fides, fidei, que em latim já era fé. Fé igual a crença. O dicionário, se a gente abrir o Aurélio, vai encontrar: fé é crença religiosa, é conjunto de dogmas e doutrina que constituem um culto. É adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. Então, quando o dicionário diz que fé é conjunto de dogmas,
a gente entra num beco sem saída, porque dogma são verdades que não se discutem. Se a igreja que eu professo determina alguma coisa como dogma, por mais absurdo que esse dogma seja, ele não permite que eu o discuta, porque é uma verdade indiscutível. Ora, mas nós vivemos no século XXI e desde o século XIX, nos idos de 1800 e qualquer 1860, quando começa a doutrina de Kardec, mas até antes disso, foi o chamado século das luzes, em que tudo podia ser discutido. Nada era verdade por si só. Tudo tinha que passar pelo crivo da razão. E foi a partir disso, a partir dessa colocação do homem diante do mundo, em que ele tudo questiona, que nós tivemos um avanço extraordinário. Nos últimos 80 anos, talvez nos últimos 60 anos, a ciência se desenvolveu tanto, que é um salto extraordinário no conhecimento das coisas do nosso planeta. E pensem só, nossos avós não conheceram a transmissão da imagem à distância. E nós, na palma da mão, nos nossos celulares, transmitimos a imagem à distância. Olha como nós fizemos conquistas extraordinárias, verdadeiros milagres. Mas tudo por conta de uma outra postura do homem diante da vida, diante dos fenômenos, diante do planeta. Então, continuando, a fé é um sentimento que se desenvolve no coração do homem e o torna seguro diante das adversidades, que faz dele um forte, um gigante diante dos obstáculos, que lhe dá perspicácia e inteligência diante de mistérios que não logrou desvendar. O mistério existe, ele admite, mas ele busca. Ele não se rende ao mistério, bem pelo contrário, ele vai de encontro ao mistério no sentido de desvendá-lo, que o enche de paciência para suportar as provas da vida, que o ensina a esperar com esperanças, pois tem certeza de que não há mal que não se acabe, que o bem vencerá o mal, não importa quanto tempo demore. Imaginem a fé do cientista. O cientista é aquele homem de grandes conhecimentos, mas que esbarra em determinadas situações que ele não consegue entender, que ele precisa entender, perceber quais são as leis que regem aquele fenômeno para poder interferir no fenômeno.
Imagine a paciência desse homem. Dias, meses, anos, observando o fenômeno, estudando, comparando aquele acontecimento com tudo que ele conhece a respeito daquela situação e tentando achar quais são as leis que regem aquele fenômeno. Porque todos nós temos essa certeza, e o cientista muito mais do que todos nós, temos a certeza de que há leis regendo tudo o que acontece na Terra, mas que não são dominadas pela mente humana. Então é preciso que a gente se debruce sobre a dificuldade para encontrar uma forma de resolver a dificuldade. A propósito, é do nosso conhecimento recente como foi controlado o vírus da Covid. Os cientistas conseguiram, em 2 anos, o que antes, pelo menos 10 anos de pesquisa seriam necessários. Mas o conhecimento humano está tão avançado, que ele se debruçando sobre a dificuldade, ele descobre as leis que regem, por exemplo, a existência daquele vírus, e sabendo como é que ele funciona, vai saber como imobilizá-lo. E aí aparece a vacina salvadora. E ninguém mais precisa morrer de Covid. Vai morrer de outra coisa qualquer, mas de Covid não. Olha que coisa fantástica. Mas tudo porque, primeiro, o cientista tem certeza que existe a lei. O cientista tem certeza que ele sabe alguma coisa. Ele tem certeza que é questão de tempo, porque ele vai dominar aquele conhecimento. Como se reconhece a fé? Alguém já viu a fé para ser comprada em alguma vitrine? Alguém já viu a cor da fé? O perfume que ela exala? O tamanho? É grande? É gorda? É alta? Como é que é? A palavra, pela imagem que transmite nos aparelhos de televisão, pelos sons produzidos, a fé como substantivo abstrato não tem como eletricidade uma forma concreta. Quer dizer, a fé não tem forma concreta. A eletricidade, a gente vê? A gente só percebe a luz, por exemplo, que ela produz, o som que ela produz, a força que ela produz e move, por exemplo, os motores. Então, a fé, como a eletricidade, são substantivos abstratos. Se são abstratos, não têm forma definida, só são percebidos pelos seus efeitos. A fé só é percebida pela sua concretização nas ações humanas.
e avaliada por meio dos comportamentos humanos observáveis, seja de positividade diante dos infortúnios, das dificuldades, seja de saber esperar, seja de fazer aos outros o que gostaria lhe fosse feito. Então, a gente só percebe o tamanho da fé pelo comportamento do ser humano, que deve ter alguma fé, muita, pouca, fé em Deus, fé nele próprio, fé na bondade humana, fé na capacidade de realização do ser humano, fé na capacidade de mudança de comportamentos do homem. Então, vejam, a fé não tem cor, não tem tamanho, não tem cheiro, não tem barulho, ela só é percebida através de nós, seres humanos. Então, a fé, quando é robusta, transmite força, confiança, perseverança. Da mesma forma como a eletricidade, né? A gente a certa quantidade de eletricidade que vai gastar. Por isso que uns gastam R$100 de energia elétrica, outros gastam 1.000. Ela pode ser controlada por nós. Eu não a vejo, eu só percebo o ar que está mais fresquinho, o som que está mais alto, a luz que está clareando esse ambiente. Só percebo os efeitos da eletricidade, só percebo os efeitos da fé pela conduta dos seres humanos. Onde encontrar a fé? Tem para vender, para comprar? Tem na vitrine? Naquelas pessoas que positivamente encaram as dificuldades na vida numa perspectiva otimista. São os que demonstram uma fé inabalável em Deus, em primeiro lugar, em si mesmos. Então, nós encontramos a fé na maneira como nós encaramos as dificuldades da vida, as montanhas a que Jesus se refere. Então, mais fé tem aquele que mais paciência tem de suportar os momentos difíceis da vida. É assim que funciona. A gente sabe que determinada pessoa está mais preparada para suportar as dificuldades na medida em que nós vemos as reações dela na sua vida social. Se nós conseguirmos enfrentar o dia a dia com calma, com resignação, com paciência, a gente sabe que a fé daquela criatura deve ser muito boa, porque ele não se exaspera, ele não perde a paciência, ele não perde a fé. É isso. Aí fica mais fácil da gente entender. E que montanhas são essas a que Jesus se refere? As montanhas são as dificuldades materiais, morais, espirituais,
São as inimizades, os preconceitos, o fanatismo, o egoísmo, o orgulho, as injustiças, as injúrias, as difamações, as doenças do corpo e do espírito, as perseguições. Olha, você encarar injustiça tem que ter muita fé, né? E a fé aí o que é? É tolerância, é paciência, é saber que não vai durar sempre, que em algum momento isso vai acabar. A mesma coisa, as doenças. Como é importante nós termos fé na cura das nossas doenças. Porque quando a gente tem paciência de esperar que determinada dor diminua, mesmo que ela não acabe completamente, mas que pelo menos diminua um pouquinho, isso faz com que a gente se encha de esperança de que alguma coisa boa vai acontecer, é claro. Por isso é que por mais doente que a gente esteja, a gente sempre fala, vai passar, daqui a pouco vai chegar um remédio aí que eu vou ficar bem, isso vai passar. Por quê? Porque eu introjeto, eu coloco dentro de mim a certeza de que não há mal que sempre dure, nem bem que não se acabe. Então, quando a gente introjeta isso, a gente já está a caminho da cura, que vai acontecer em algum momento da nossa vida, mas é uma questão de tempo. Em certos dogmas religiosos, define-se a fé como mera crença sem nenhum exame. A fé religiosa que anula a razão é cega. E a razão é uma faculdade superior destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Então, essa história da fé religiosa é aquela fé calcada em dogmas, quer dizer, em verdades que não se discutem. Entre os espíritas, a fé tem sempre que ser raciocinada, ou seja, a fé tem que se apoiar em verdades, de preferência, que eu possa concretizar. Senão, nós vamos partir para o milagre. E a gente já sabe que milagre não existe. O que existe é ignorância das leis que regem a natureza, que regem a vida no planeta. Nós conhecemos algumas leis, mas nós não conhecemos todas. Por isso é que diariamente os cientistas, os microbiologistas, os homens de ciência de maneira geral, estão sempre descobrindo novas leis, novas relações de causa e efeito que facilitam a vida na Terra. Se a gente reparar bem, cada vez nós gastamos menos matéria grosseira, tipo tijolo, cimento, areia, terra,
para construir uma parede. Hoje em dia, você consegue baratear a construção de casas, construções de uma forma geral, usando o gesso, que é um material muito mais barato, muito mais leve, muito mais fácil de ser manuseado. Há 20 anos atrás isso era impossível. Não havia técnica para trabalhar com gesso. O ferro também foi sendo dominado pelo conhecimento humano e muito mais usado, se multiplicando em muitos outros metais mais leves e menos difíceis de serem manuseados. E aí, todas as pessoas possuem fé? Claro, todo mundo tem fé, embora nem todo mundo admita a fé religiosa, mas todo mundo tem uma fé, uns uma fé muito bem embasada, muito forte, outros uma fezinha mais simplesinha. Mas reparem bem, quando você diz, vou fazer uma fezinha. O que é fazer uma fezinha? Não é apostar num jogo de azar qualquer na fé de que vai ser sorteado? Tem milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, mas você, esse ilustre desconhecido, vai conseguir ser o sorteado. Isso não é fazer uma fezinha? E ele diz, você tem fé? Eu não. Nada disso. Só acredito no que vejo. Mas faz uma fezinha no jogo de azar. Então, às vezes eu fico me lembrando, tem fé sim. Não tem gente. Hoje em dia não se faz muito isso. Mas quando eu era moça, eu ouvia muito. Corrida de cavalo, né? Tinha aqueles cavalos que eram fantásticos, né? Mas tinha aqueles coitados, pangaré que não ia para frente de jeito nenhum. E de repente eles tinham o dia de vencedor, né? Eram chamados azarões, né? E tinha sempre gente que de alguma forma apostou nele. Isso não é ter fé naquele que é o mais fraco, o azarão, que de repente consegue chegar na frente dos cavalos muito bem treinados, muito bem alimentados, que eram os que sempre ganhavam as corridas? Acontece, não acontece? E isso é porque você tem fé. Tem fé até naquele que é o mais fraco. Mas hoje ele vai mostrar que ele veio. E consegue. Então, essa fé assim no azarão é uma fé intuitiva. Não é uma fé para valer. De repente, dá na telha dele, vamos acreditar que ele vai vencer. E vamos lá. Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível que venhamos a possuí-la, ainda mesmo que seja como a minúscula semente de mostarda no solo do nosso espírito. Mas para isto é preciso arar a terra seca do nosso mundo interior, para ambientar essa planta divina em nosso coração. Claro, todos nós temos fé.
Não adianta dizer que não tem. Você está com vontade de dizer que acha que dizer que não tem fé é ser mais forte, né? Mais orgulhoso, sei lá o que a gente pode pensar. Mas a verdade é que a gente sempre tem fé. Quando se trata, então, a gente tem 2, 3 filhos. Um é um espetáculo maravilhoso. O outro não vai para frente de jeito nenhum, mas você não desiste dele, porque lá no fundo do seu coração você tem fé que alguma coisa vai acontecer na vida daquele garoto que vai modificá-lo e ele vai explodir de alguma forma e vai mostrar que veio. Então, não adianta a gente dizer que não tem fé. Tem sim. Se não tem em Deus, tem em si. Se não tem em si, tem em alguma coisa que você entrega ao sobrenatural, mas você sempre espera que o melhor aconteça, por mais difícil que seja a situação. Então, o que a gente pode fazer para não deixar a fé morrer em nós, para cultivar a fé, seja lá no que for? Trabalhar incessantemente e incansavelmente, ter boa vontade, afastar a ociosidade e o desânimo de nós, confiar em nossas próprias forças para a construção do bem. Se a gente consegue fazer isso, a fé vai se instalar no coração da gente. Essa é a fé robusta que promove a perseverança, não desiste, a energia, a coragem, a força e os recursos que fazem com que vençamos pequenos e grandes obstáculos. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência, que sabe esperar, porque se apoia na inteligência e na compreensão das coisas, e que tem certeza de chegar ao objetivo visado. Por isso é que os cientistas não abandonam os seus laboratórios, ficam anos atrás da solução de uma equação, até que em algum momento isso vai aparecer. Às vezes não aparece inteiro não, aparece um pedacinho, mas esse pedacinho, no que ele compartilha com outros homens de ciência como ele, aumenta o espaço de conhecimento daquela lei que ele ignorava. E quando várias pessoas focam no mesmo objetivo, com certeza em algum momento esse objetivo vai ser alcançado. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, o egoísmo, as paixões orgulhosas, o interesse material. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência, que sabe esperar, porque se apoia na inteligência e na compreensão das coisas e tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E aí a gente lembra, vocês já pensaram, Cristóvão Colombo saindo lá da Espanha, num naviozinho à vela, atravessar o oceano e encontrar a América, que não existia em nenhum mapa do mundo?
Olha o quanto esse homem, ele foi corajoso só? Foi corajoso. Mas o quanto esse homem foi um homem de fé, de determinação, de coragem, de trabalho. Não se abateu com o mar bravio, com os ventos uivantes, não se abateu com as tempestades, com as doenças que apareciam a bordo, não se abateu com coisa nenhuma. Na cabeça dele, ele sabia que tinha que ter alguma coisa depois daquele oceano todo. O problema era conseguir atravessar o oceano, mas alguma coisa tinha que existir. E foi perseverando, confiando, trabalhando, que ele atravessou os mares e encontrou uma terra desconhecida. A mesma coisa aconteceu com Pedro Álvares Cabral e com todos os outros navegantes antes e depois deles, quando foram descobrindo o que até então não existia, não estava em mapa nenhum, não havia terra mais nenhuma para se descobrir. O que hoje em dia os astronautas fazem? Eles estudam sem parar nos grandes centros de física, né? De química, nos laboratórios, na NASA, lá nos Estados Unidos, lá na Rússia também, nos centros de astronautas. Eles buscam como conseguir construir um foguete tão poderoso que consiga atravessar essa extensão astronômica entre a Terra e a Lua e Marte. Agora a gente já vai até fazer viagem turística na Lua, né? Já tem até empresa de turismo fazendo isso. Parece maluquice, mas é verdade. Muita coisa mais existe na atmosfera, no universo, né? Que nós não conhecemos. Nós palidamente conhecemos os planetas do sistema solar, mas não tem nenhuma viagem marcada para Marte, que é o planeta mais próximo da Terra. No máximo a gente conseguiu chegar à Lua. A Marte ainda não chegou não, mas eles estão tentando. Da mesma forma como o Cristóvão Colombo chegou à América. Da mesma maneira, qualquer dia nós estamos chegando a Marte. O que nós vamos encontrar? Não sei. Mas que a gente vai chegar lá, vai. Jesus Cristo se refere à fé que não se opõe à razão. Vejam bem, à razão, ao raciocínio, ao conhecimento. Tão bem esclarecido por Leon Denis no livro Depois da Morte, ao dizer que querer substituir a razão pela fé é ignorar que ambas são solidárias e inseparáveis, que se consolidam e vivificam uma a outra. Então, fé e razão são partes de uma mesma coisa. Tudo é conhecimento, tudo é trabalho, tudo é descoberta daquilo que nós, na nossa ignorância, não sabemos. Então, quando a gente junta fé e razão,
abre o pensamento um campo mais vasto, harmoniza as nossas faculdades e nos traz a paz interna. E aí tem mais um pedacinho do Evangelho. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Esse é o pulo do gato, a ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que reunir à fé ardente uma grande potência fluídico normal pode, pela simples vontade dirigida para o bem, operar extraordinários fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que são efeitos de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, quando o médium entra na sala de passes e magnetiza a água que a gente tirou ali do filtro, quando pelo poder da fé focada naquela água que a gente quer muito decididamente que ela se transforme em remédio, em calmante, as moléculas daquela água são transformadas. Por isso, quando nós estamos nervosos e tomamos um copo de água fluidificada, meio que imediatamente aquela angústia vai abrandando, aquele mal-estar vai ficando menorzinho, e daqui a pouco a gente nem se lembra mais que estava se sentindo mal. A água é o fluido que a gente pode, de maneira mais imediata, mudar as moléculas, fazer uma combinação diferente nas moléculas que constituem a água, e aí dar a essa água o poder de cura, o poder curador. A mesma coisa a gente pode ver, observem, fulano está sentindo uma dor de cabeça, caramba, que dor de cabeça. Aí um amigo que está por perto ouve o seu queixume e fala assim: peraí, deixa eu te rezar. E vai lá, bota a mão na testa do paciente, reza. Quando tira a mão, melhorou? Não estou sentindo mais nada não. Esse poder de cura todos nós temos, todos. Mãe com relação aos filhos, pai com relação aos filhos, aqueles que se amam verdadeiramente têm em relação ao outro o poder de cura fantástico. Se cada um dos senhores pensar em algum fato da própria infância ou da infância dos seus filhos, vai lembrar de momentos em que, pela posição das mãos, conseguiu curar
um mal-estar que um filho, que um amigo, que um marido, que uma esposa estejam acometidos. Não é milagre, não é milagre. É a capacidade de manipular o fluido universal. Todos nós somos fluido universal condensado. O nosso corpo é condensação de fluido universal. Então, se nós somos o fluido condensado, alguém que tenha a fé do tamanho da mostarda, de um grão de mostarda, bem pequenininho, mas naquele momento colocada na direção daquele que está padecendo de algum mal-estar, você consegue modificar moléculas daquele fluido. E com isso você consegue produzir cura, alívio. Quantas vezes a gente só passa a mão, tá doendo, tá, estica aí o braço, peraí, vamos lá, vai melhorar, melhorou. Isso é um trabalho feito a partir da nossa da projeção do nosso desejo de modificar aquelas moléculas que estão em contração ou estão deslocadas, mas que estão trazendo aquele mal-estar. E todos nós podemos fazer isso. A fé constitui uma força de atração e de projeção. Pela sua fé em Deus, Jesus projetava seus eflúvios curativos, quer dizer, a sua vontade de curar, traduzindo, e pela sua fé, o doente tornava seu corpo receptivo a esses fluidos curadores. Lembram, toda segunda-feira eu digo, fiquem atentos à palestra e se entreguem como pacientes aos médicos da espiritualidade que aqui chegam trazendo para cada um de nós o remédio de que cada um está necessitado. Então, se o médico, o farmacêutico, traz o remédio, a vontade dele é de te curar e a sua é de receber aquela medicação, você vai sair curado, com certeza absoluta. São as duas vontades que se encontram positivamente. As duas vontades, a de Jesus e a do doente, firmados na fé em Deus, produziam a desejada cura. O Espiritismo ensinando como se formam correntes magnéticas curativas por meio dos médiuns e trazendo um pouco de fé aos corações sofredores, consegue realizar algumas curas espirituais. Após essa reflexão sobre o poder da fé, concluímos que o Espiritismo explica tudo e por isso se dirige à razão. Perceberam? O Espiritismo procura explicar tudo, por isso o Espiritismo se dirige à razão. É a fé raciocinada. O Espiritismo não quer fé cega, quer que o homem saiba por que crê. O poder da fé é a força da vontade dirigida para algum objetivo.
Tenho fé em Deus, mas tenho fé naquele médico. Gostei tanto dele. A gente não fala assim? É a vontade, a determinação, o foco que podem modificar a composição da água, transformando-a de líquido próprio para aplacar a sede em remédio capaz de curar as mazelas do corpo, de acalmar o desequilíbrio das emoções. A força da vontade dirigida ao bem do outro é que produz prodígios, milagres, ainda não equacionados pela ciência humana, e que é capaz de promover o alívio para as dores do corpo e a cura das doenças. Partindo do princípio de que somos o resultado do fluido cósmico universal condensado, de acordo com as necessidades de cada espírito que encarna na Terra, fica mais fácil entender como a vontade fortemente dirigida pode modificar as moléculas do fluido universal para desfazer tumorações. Aparecia o tumor, na outra radiografia não aparece mais. Recompor fraturas. Compensar perdas por acidente ou por desgaste natural do tempo. Permitir que a circulação sanguínea se realize livre de quaisquer tipos de obstruções. O poder da fé é incomensurável. Ainda não somos capazes de avaliá-lo em toda a sua grandeza, apenas suspeitamos da sua força. Vale exercitar o poder da nossa fé nas grandes e nas pequenas coisas. Por exemplo, por meio do exercício da paciência operosa, da paciência que trabalha, do trabalho incessante, da energia sempre renovada, da calma de saber esperar, na certeza de que tudo tem que dar certo, porque nascemos para o progresso e para a felicidade, ancorados no amor e na gratidão a Deus, a quem tudo devemos e a cuja vontade nos submetemos com confiança absoluta, com fé. É tudo que eu desejo que todos nós robusteçamos mais e mais essa fé que a gente não avalia. Muito obrigada.